O Brasil tem hoje 8.600.000 desempregados. A situação é pior nas regiões dependentes financeiramente do governo federal. Na Bahia, em Pernambuco, Sergipe e Amapá, a taxa de desemprego superou os 10%. Nas regiões mais produtivas, graças principalmente ao bom desempenho do agronegócio, a situação é bem diferente. Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina encerraram 2022 com as menores taxas de desocupação. Ficaram abaixo de 4%. Ana, a gente percebe aí dois Brasis, muito diferentes em relação aos índices de taxa de desemprego, enquanto alguns disputam mão de obra, outros aí superam a taxa de 10% de taxa de desemprego no país. Paula, é o comentário que segue exatamente da primeira notícia. Eu até pedi para a nossa produção subir aí a capa da Oeste, eu não me lembro qual edição, da Herança Bendita, e ali tem todos os números. O Brasil estava numa ascensão histórica, números que batiam de maneira positiva países como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha. Quando pensamos em algum momento da nossa existência que teríamos uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, e, no entanto, jogamos tudo fora pela tolerância, pelo amor, e agora tudo isso que nós estamos vendo. E nós estamos, se eu não me engano, hoje é o número 75, é o 75º dia desse governo. Não chegamos nem a 3 meses ainda. Nem a 3 meses. Dá até medo de fazer uma projeção, o que será nos próximos 6 meses, quiçá dos próximos 2, 3 anos. Da maneira como essa carreta furacão pegou, abraçou aí a economia, programas sociais, segurança também, Estamos vendo o índice de violência no Rio Grande do Norte. Então é como o Augusto falou, a gente vai trazendo todas as notícias, tá aí a capa. O Silvio pode lembrar qual é o número dessa edição, mas está ali, tudo registrado. Os números do que o governo do presidente Jair Bolsonaro, como ele entregou o país a esse desgoverno que agora não tem projeto nenhum. Nós não vamos cansar de repetir isso aqui, porque até agora eles não apresentaram projeto nenhum para o Brasil. Muito pelo contrário, uma agenda de retrocesso que vai desmantelar, que vai desfazer tudo de bom que o governo do presidente Bolsonaro, com todos os seus defeitos, e aqui criticamos durante os 4 anos alguns pontos que poderiam e deveriam ser criticados, mas esse desgoverno agora vai desmantelar e desfazer tudo de bom, o bom legado, a herança bendita que o governo do presidente Bolsonaro deixou. Ana, bem lembrada, essa é a edição 141 da Revista Oeste, essa capa foi assinada pelo jornalista Arthur Piva, Herança Bendita. Diga lá, Silvio. Exatamente, tem essa capa que a Ana trouxe, mas também tem a reportagem do nosso José Roberto Guzzo sobre o mesmo tema. Aliás, a Oeste visitou e revisitou esse tema várias vezes. Nesse caso específico, tem a capa aí na tela, é claro, traz ali um balanço óbvio. Essa reportagem saiu no início do mês de dezembro, que a balança comercial ia bem, superávit primário, o número de desemprego, o índice de desemprego vinha caindo na contramão da notícia que nós estamos dando agora. O PIB, na contramão também do resto do mundo, o PIB brasileiro era revisado para cima, enquanto aqui os nossos vizinhos sul-americanos e mesmo na Europa, Estados Unidos, o movimento era contrário. Aliás, isso é tema, inclusive, de uma fake news recente do presidente Lula. Ele disse: o PIB, a economia cresceu nada, aspas para o Lula. Isso há poucos dias, mentiu, não houve agência de checagem para reparar a tal fake news do Lula. Ninguém comentou em editorial do consórcio da imprensa, mas sim, ele mentiu. Entre outros tantos números, Paula, que a gente poderia trazer aqui. Então, eu volto ao comentário anterior quando eu disse que a engrenagem econômica que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia, que apontou para um bom caminho até o período eleitoral, ela vai emperrando mais cedo do que se imaginava. E aí pode ter certeza que as consequências, inclusive para a popularidade desse governo, elas serão brutais e rápidas.
Constantino, eu vou até pedir para a produção exibir novamente aquele gráfico, o mapa com as regiões do Brasil, com os números ali, né? As regiões, vamos lá, mapa do desemprego no Brasil. Então, as regiões ali mais dependentes, né, do governo, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Amapá, com taxa de desemprego então que supera os 10%, Bahia com 13,5%, Amapá com 13,3%, Pernambuco com 12,3% e Sergipe 11,9%, e aí as 4 regiões com menor índice, né? Santa Catarina com 3,2%, Mato Grosso do Sul 3,3%, Mato Grosso 3,5% e Rondônia com 3,1%. Interessante nesse mapa que coincide aí com os votos, né, com a votação de Lula nessas regiões. Lula aí foi mais votado, não sei se no Amapá também, Silvio, mas no Nordeste com certeza, né? Diga lá. Eu ia falar exatamente isso, Paula. A divisão dos dois Brasis é tanto econômica quanto política, né? E cada vez vai se acentuando mais, porque a turma do Nordeste que fez o L em termos desproporcionais ao Sul, por exemplo, ao Sudeste, está amargurando aí situações econômicas cada vez piores. E não é por acaso, isso não é uma coincidência, né? A estratégia da esquerda radical sempre foi chafurdar na miséria, na ignorância, né? Não são os piores índices também, muitas vezes de desenvolvimento humano, de educação, quando você vai para alguns estados, algumas cidades no Nordeste. Então não é uma coincidência. Tem método, né? Como diriam, tem método. O PT vive disso. Agora, eu aprendi uma coisa nos 14 longos anos de petismo, né? E eu fui oposição com muito orgulho desde o primeiro dia, porque eu conhecia essa turma, né? Eu aprendi a nunca subestimar o seu poder de estrago. E me causa muita espécie, muito espanto, que depois desse aprendizado nacional de 14 anos, muita gente, até de mercado, alguns tucanos, né, eles passaram por uma amnésia e, de repente, eles apostaram que alguma coisa diferente podia sair dessa mesma turma. E fizeram L, e no minuto seguinte, quando o Lula começou com o seu discurso e começou a montar a sua equipe, esses tucanos de mercado começaram a demonstrar algum tipo de receio, de medo, em alguns casos até arrependimento, né? Então eu me pergunto por onde eles andaram nas últimas 2 décadas. Não dá para subestimar a capacidade dessa turma de destruir a economia brasileira. E veja até o exemplo que você deu aí na abertura, Paulo, a falar dessa pauta, né? O agronegócio tem sido o carro-chefe, a locomotiva do PIB em muitos desses estados, à exceção São Paulo, que tem uma complexidade muito maior, tem indústria, tem serviços de ponta, e também está na mão de uma gestão muito mais eficiente. Veja que o nosso governador de São Paulo bateu lá o martelo para continuar privatizando, fazendo concessões, atraindo investimento privado, e a reação da esquerda é falar de erotização, surto de erotização, não consigo nem lembrar, porque é muito criativa essa turma da esquerda, né? Então, eles estão preocupados com coisas muito diferentes do brasileiro médio, que quer emprego, né? E o governador de São Paulo está voltado para isso, o de Minas Gerais também, tanto que disse, né, que cerca é para ser respeitada no seu estado, enquanto que o governo federal vai à contramão flertando com a turma do MST, a turma que invade e depreda e vai contra justamente o agronegócio, a locomotiva de riqueza, criação de riqueza e empregos em boas partes do país. Então, quer dizer, repito, né, se você projetar destruição quando está no poder a esquerda, principalmente a esquerda radical petista, a chance de você errar e quebrar a cara é muito baixa. Você pode, por algum prazo curto, parecer que está equivocado, porque o contexto internacional é favorável. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro mandato de Lula lá atrás, né, com o boom da China, puxando o preço de commodities, mas mesmo assim, não era preciso ser profeta ou ter bola de cristal para ver onde é que a coisa ia acabar. E acaba sempre mal. Augusto Nunes, como bem lembrou o Constantino, o setor, o agronegócio, ajuda a explicar esse bom desempenho de regiões e de estados como Mato Grosso do Sul, Rondônia e também Santa Catarina, com uma taxa de desocupação abaixo dos 4%. Santa Catarina chega a 3,2%, por exemplo. São índices europeus, né? Nos últimos meses eu estive por várias cidades de
Mato Grosso e Santa Catarina, sobretudo. É impressionante a paisagem que se vê. Lá eu me dei conta, a volta para São Paulo, eu tive a sensação que eu tenho quando volto da Europa. E aí eu vi que, porque lá não há a miséria agressiva, presença de mendigos nas ruas, isso não existe nessas cidades. É a situação de pleno emprego. Os desempregados é que você tem a mão de obra muito desqualificada, porque eles estão com falta de mão de obra qualificada, estão buscando entre foragidos, né, venezuelanos, estão buscando em outros estados e não encontram. O que mostra a influência do agronegócio e o desenvolvimento dessas regiões. Né? Como diz o Costa, não por acaso isso se refletiu na eleição. É o mesmo quadro político. Os dependentes do governo votaram de um modo, porque a turma do Lula vive dizendo que não, o meu adversário vai acabar com o programa social, não vai dar mais dinheiro para vocês. E o povo desinformado prefere renunciar ao futuro e acha que a vida é sobreviver até amanhã. E prefere não trabalhar para ganhar o pouco dinheiro que é distribuído aí por programas sociais que aumentam em vez de diminuir de ano para ano, que mostra que são programas fracassados. E o agronegócio alimenta o mundo, né, Augusto? Importante lembrar isso, alimenta o mundo. Petróleo mesmo. E foi escolhido como vilão desse governo posto, né? Desse atual governo. Foi escolhido como vilão. Ainda.